Fala do Vascão, cara. Vamos lá, Zé. Ontem o Vasco comunicou, ali por volta de 9 horas da noite, 15 para as 9 horas, a lesão do Payet. A lesão foi anteontem, em treino, sozinho. E ele sofreu uma entorse no ligamento colateral medial do joelho direito. Ele torceu o joelho. É uma lesão de médio para grave, não é uma lesão totalmente grave, por exemplo, como foram as do Jair e do Paulinho. Não teve rompimento do ligamento. Quando o ligamento se rompe, aí sim, né? Aí o cara fica um tempão afastado. Mas nesse caso do Payet, foi apenas uma entorse, então ele deve voltar em breve. Eu digo em breve, mas assim, 2 meses de recuperação. Né? Se a gente comparar, é claro, com o Jair e com o Paulinho, que pegaram 8 meses aí de recuperação, a do Payet é mais breve. 45 dias de recuperação e aí a gente coloca mais 15 dias de preparação física, recondicionamento e também de reintegração ao time, né? Porque tem esse trabalho também de reintegração à equipe. Então vamos colocar 60 dias. Jogos que o Payet pode e deve perder: Grêmio em casa, Bragantino fora, Fluminense no Maracanã, Criciúma em casa, Atlético Paranaense fora, Vitória em casa, Flamengo em casa, jogo que deve ser em São Januário, e Palmeiras fora. Né? São jogos aí, 8 jogos que o Payet deve perder, deve retornar apenas contra o Cruzeiro na 9ª rodada. Praticamente 1/4 do campeonato deve ser perdido pelo Payet. Lembrando que o Vasco já perdeu o Jair e Paulinho, falamos dele, né, que só voltam lá para outubro. A do Payet média, uma lesão menos perigosa, digamos assim, menos grave do que a dos outros dois. O Payet teve uma sequência de lesões musculares que ao longo da carreira, por exemplo, essas lesões tiraram o Payet da Copa de 2018. Ele estava naquele ciclo da seleção francesa, que foi campeã da Euro, mas, enfim, não disputou a Copa do Mundo, né? Ficou 1 mês afastado depois por lesão no ligamento interno da coxa, mas joelho dessa gravidade é a primeira vez. Vamos acompanhar a recuperação do Payet ao longo aí das próximas semanas, trazendo mais informações, e o Vasco perdendo mais um jogador de meio de campo, meu parceiro Bruno Azevedo. O problema é que o Vasco não tá perdendo mais um jogador de meio de campo. O Vasco tá perdendo um jogador, né, ô Gabriel? Lembra quando a gente falava assim, olha, o Vasco perdeu o Paulinho, perdeu o Jair, né, e tem que torcer pra não acontecer nada com o Payet, porque não tem um jogador desse nível e nem existe um reserva, assim, que possa tentar cobrir esse rombo que se abriria no elenco. E infelizmente aconteceu, é o que você falou, é a manteiga caindo virada pra baixo, porque vai ser um desfalque muito sentido, né? Tem gente que o Breno tá trazendo aí um período de até 2 meses, aí de repente com sorte o cara volta um pouco antes, mas assim, se vai ser 1 mês ou 2 meses, o Vasco vai perder o Payet com jogos importantes, já nesse início de maratona de Campeonato Brasileiro, com um jogo atrás do outro praticamente. Cara, é lamentar, porque aí você fica sem ter muito como criar uma reposição dentro de um elenco que já é limitado. Rapaz, que coisa, assim, é inacreditável, porque a gente vê um Vasco necessitando de evolução num campeonato brasileiro que promete ter um grau de dificuldade absurdo, né? Tem jogadores importantes, você citou o Paulinho, que já tá lesionado há um tempão, né? Nesse fatídico campeonato carioca que tá terminando domingo agora. A gente tem uma sequência de jogos pro Vasco, onde o primeiro compromisso é só o Grêmio. É só o Grêmio. Enfim, eu tô temendo muito por esse início de Brasileirão pro Vasco, tá, Gabriel? Cara, é complicado, porque aí se você larga no início do campeonato com muitos tropeços, já começa a bater aquele fantasma de luta contra o rebaixamento. Eu tenho sido um aqui que tem falado que não acredita que o Vasco vai lutar contra o rebaixamento, mas aí quando você começa a empilhar desfalques num elenco que já não é dos melhores, o Vasco não tem uma maratona tão grande porque não está envolvido em competição sul-americana, mas de uma forma ou de outra vai precisar do seu elenco praticamente inteiro e, cara, nesse momento, assim, bateu um desânimo. Quando chegou essa notícia ontem do Payet, confesso que bateu um desânimo, uma certa depressão com relação ao que pode ser o início de Campeonato Brasileiro do Vasco, é confiar no potencial de Ramon Dias mais uma vez, que ele possa tirar leite de pedra e o Vasco consiga um início tranquilo de campeonato para não gerar uma pressão ainda maior. Então a gente ainda trazendo essas informações adicionais, foi uma lesão que ele teve sozinho, o Payet, o Vasco segurou essa informação, porque ontem até nas fotos eu procurava o Payet, eu não tinha visto o Payet nas fotos, mas aí eu achei que fosse, sei lá, o cara treinou em separado, algo específico. Às vezes os clubes escondem informações pelas fotos, obviamente, nas fotos divulgadas do treino. Então eu achei que fosse algo assim. Não tivemos informação, ninguém teve informação de que era uma lesão grave, até porque não é, uma lesão média, né? Mas que fosse uma lesão de joelho. E aí o Payet agora tendo que passar por essa recuperação. A lesão foi anteontem, ontem ele passou por exames e já iniciou o tratamento
voltando apenas em junho. Essa é a previsão. Dimitri Payet, portanto, fora do Vasco nesse período, meu parceiro Bruno Cantarelli. Só faltava essa. Só faltava. Mas assim, eu não vou dizer que era uma tragédia anunciada, porque uma lesão não é uma tragédia anunciada jamais, né? Sim. É uma fatalidade, a gente fica muito triste e torce pela pronta recuperação do Payet. Mas quando você tem um craque, você não tem um reserva, você corre o risco dele perder alguns jogos importantes. Poderia não ser uma lesão, poderia ser uma suspensão, por exemplo. Então, cara, quando você monta mal o seu elenco, qualquer fatalidade atrapalha o teu planejamento, que já não foi bom. E outra, a galera tá nessa previsão, que não foi uma entorse no joelho, que é algo preocupante. Não foi uma das mais graves, né? Que podem acontecer. Não foi das mais graves, mas você perde quase 10 jogos, mais a Copa do Brasil. E ritmo de jogo também. Além do ritmo de jogo. Vai voltar. Não, ele vai voltar já. Tava voando, cara. Ele estava voando antes da lesão. Fez um ótimo campeonato carioca, tá na minha seleção, inclusive. Eu já escolhi minha seleção no campeonato, já botei lá pra federação. Ainda não mandei, não. Você tem que mandar também, né? Tá no prazo ainda, fica tranquilo. Tá bom, até quando? Amanhã tá bom. Tem que olhar depois. Acho que também pra festa do Carioca. Acho que até o dia 6. Então tá bom. Mas enfim, eu mandei minha seleção do campeonato, o Payet tá incluído lá, fez um baita campeonato. É uma notícia muito triste, o Vasco perdeu o meio campo todo, né, cara? A gente fala mal do planejamento do Vasco com razão, não foi bem feito, mas qual time resiste a 3 lesões de 3 jogadores tão importantes para um mesmo setor? Jair, Paulinho e Payet. Vai ter que se reinventar. Hoje no elenco, quem tem à disposição? Matheus Cocão, Praxedes, são jogadores que não são confiáveis. O que isso significa? Mercado. Só que o Vasco não tem diretor de futebol pra ir ao mercado. Não tem também. Olha que situação. Já tá perdendo o Martínez aí, né? Cara, tá difícil. É um cenário que deixa a gente bem preocupado pra sequência da temporada.